Olá a todos, meus caros ouvintes honrados, bem-vindos ao 7º capítulo do Livro da Senhora, que é a primeira parte do livro Dora Doralina. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no meu canal, já aviso desde já, e se possível, deem um like nesse vídeo, que acaba ajudando o meu trabalho e acaba me sendo um incentivo. Enfim, sem mais delongas, vamos começar. 3 anos, 2 meses e 17 dias levei casada com Laurindo. Contando de um em um, foram 1172 dias. 1172 dias e 1172 noites também. Na soledade, ele se instalou como filho da casa. Natural, não era o genro, o marido, e nem senhora nem eu pensávamos diferente. O homem da casa tinha direito a tudo. Trabalhava quando o trabalho aparecia, mas não corria atrás dele. Saía no seu cavalo, que era, aliás, o que trouxera de seu mais a roupa do corpo, e os apetrechos de agrimensor. Um cavalo russo apatacado, por nome Violeiro. Muito alto, que o dono dizia raciado de puro sangue de cavalo de corrida, em razão de que só andava de trote. E Chavinha gozava. Senhor, meu Jesus Cristo, pode seu Laurindo dizer que essa marcha é trote inglês? Mas na minha terra, toda a vida isso se chamou foi de chouto pé duro, e olhe lá. Mas eu adorava ver Laurindo muito firme nos estribos, subindo e descendo no selim inglês. Era outro luxo dele. Detestava a sela de vaqueiro, de botas altas, culote, camisa americana de brim, de mescla, rebenque fino na mão. Parecia um artista de cinema. O sonho de Laurindo era comprar um carro, embora o carro só fosse lhe servir para ir da soledade às aroeiras e assim mesmo com muito solavanco. Para o ofício dele só se já tivessem inventado Jeep, como veio a acontecer depois da guerra. Carro nenhum desse tempo. Overland ou Ford the Bigode seria capaz de cortar pelos piques abertos a machado e foice, onde até os animais se arriscavam a uma estrepada e se estropiavam infalivelmente pisando nos tocos e nos pedregulhos. Atrás do cavalo violeiro marchava uma burra de carga, tocada pelo secretário de Laurindo, que senhora lhe arranjara o nome do cabra. O nome do cabra era Luiz Namorado, que de menino lhe botaram um apelido, pelo costume que tinha de andar de chapéu à banda como chifre de vaca namorada. A burra também tinha sido presente de senhora, porque a dele, diante, Laurindo confessava mesmo, rindo. Tinha precisado vender para comprar o enxoval do casamento. O arreio da burra era uma espécie de cangalha aparelhada de sola e alcochoada com uma sela. Ali se arrumava o teodolito, as balizas e uma caixa pintada de verde, onde se guardava a trena grande de 250 metros, os cadernos, os mapas e o resto da tralha miúda de agrimensor. Então, por 15 ou 20 dias, mal se via o homem em casa, só de longe, para tomar seu banho, trocar de roupa, engraxar as botas e sair de novo pela madrugada. E ele ausente, a casa da soledade parecia voltar ao que era antes, quer dizer, a antes do casamento. Eu ia tratar das minhas plantas, que tinham aumentado muito, já cresciam partindo de 9 laranjeiras de enxerto, me entretinha, portanto, podando, aguando, adubando, ou cuidava da minha criação de paturis. Em grande prosperidade, ou me trancava no quarto quando arranjava um romance novo, ou, em último caso, me sentava com bordado na rede de corda do alpendre. A senhora era na sua lida, determinando o trabalho dos homens junto com o Antônio Amador. Ou na queijaria, botando o coalho no leite, serviço que ela não confiava a ninguém, ora ralhando com as cunhãs. Menina, varre esse terreiro direito. Menina, manda a chavinha botar abaixo a barra da tua saia que já estás andando com os gorgomilos de fora. Zeza, vai mudar a água das flores do jardim da santa lá na casa. Luzia,
Me dá um caldo. Luzia, me com um café. Mas como Maria Milagre não bulia muito, a negra véia era independente. Vez por outra, as duas se estranhavam. Em geral, por minha causa, a senhora reclamando que Maria Milagre tinha me botado a perder de luxos. Sábado de tarde, a senhora ficava horas e horas na salinha das contas preparando a feira dos homens, anotando os dias de trabalho, descontando os adiantamentos e as compras na caderneta do fornecimento, decifrando os carranchos de Antônio Amador. Podia passar dias e dias sem lembrar de que eu era viva, mas se chegando a mim, tinha que ser para reclamar. O seu tempo de princesa acabou. Você agora é uma dona de casa. Imagine, eu, dona de casa, na casa dela? Desculpe lhe interromper, mas esta camisa de seu marido se rasgou nas costas e Chavinha não tem mais olhos para servir invisível. Para servir invisível. Chavinha, de óculos para perto, sem óculos, continuava a ter olhos de lince, mas a intenção de senhora era me puxar a brida e fazer doer. Dia de domingo, então voltava a rotina da velha leitura do Flos Sanctorum, que vinha desde os meus tempos de criança, pois a soledade, ficando a mais de légua da rua, o vigário dispensou senhora e os de sua casa da obrigação da missa dominical. Mas impôs que, na falta da Santa Missa, a gente se reunisse, fizesse alguma leitura piedosa e rezasse um terço. Em matéria de leitura piedosa, só havia na soledade o velho Flos Sanctorum, que fora de minha bisavó Olivinha e era guardado, embrulhado em um jornal e atado com barbante na gaveta da mesa do oratório. Junto com o terço de senhora, as palhinhas bentas de domingo de ramos e um pacote de velas de cera para as almas. Embora assim o chamasse, o Flux Sanctorum trazia impresso na capa era outro nome. Santuário Doutrinal. Contém, porque ainda o possuo. Contém as vidas de todos os santos, cada uma indicada para o seu próprio dia do ano. Então se lia a vida do santo daquele domingo e de mais algum outro, se acaso ocorresse algum santo importante durante a semana. Desde que aprendi a ler, a leitura da vida do santo passou a ser minha obrigação. Eu me sentava com aquele grande livro aberto na mesa da sala. O mulherio em redor, ouvindo, às vezes até algum homem. E depois da história do santo, contada desde o nascimento até a morte bem-aventurada, ainda se lia o pedaço das conclusões e moralidade. Então eu fechava o livro, que, de novo, era enrolado e amarrado, e nós passávamos para o quarto do oratório, e lá já ia de joelhos. Se rezava um terço inteiro, com os mistérios e a ladainha que Chavinha tirava. Foi aquele Flos Sanctorum, o primeiro livro que li na minha vida, e com paixão. Senhora não me permitia pegar nele durante a semana, mas nas noites de domingo, quando estava de bom humor, ela deixava que eu o fosse apanhar na gaveta. Os 2 volumes com encadernação de papel lavrado, lombado de couro, gravada com letras douradas, Santuário Doutrinal, OMP. Esse OMP me enganou por muito tempo. Eu pensava que fosse alguma forma religiosa. Só depois de moça eu vim saber que eram as iniciais da minha bisavó, Olívia Miranda Pimentel. Até a comida da mesa ficava mais simples com Laurindo fora, porque eu só gostava de beliscar bobagem. E, senhora, o seu alimento era na base do leite, coalhada, jerimum, cuscuz com leite, mugunzá, queijo com café, sendo tempo de milho verde, a canjica e a pamonha. Laurindo na mesa vinham os peixes de forno, as cabidelas de galinha, as caças que ele matava, as buchadas de carneiro que eu detestava. E cerveja refrescando a janela na meia molhada, e uma garrafa de vinho que ficava aberta de um dia para o outro, azedando no aparador. Era outro movimento. Era o senhor macho naquela casa de mulheres. Parecia até que os ares mudavam. Se bem que ele não fosse o dono, nem mandasse nada e pedisse tudo por favor, pois nem ele tinha ousadia de disputar o lugar de senhora. Mas era o filho querido, senhorzinho a quem todo mulherio fazia os gostos, correndo. Talvez só eu já não corresse.
Às vezes até me impacientava aquele paparico das mulheres com Laurindo, como se todas elas tivessem nele a sua parte. Então eu me fingia que não ouvia quando ele varejava de casa dentro me chamando, remanchava para atender. Deixava ele ver que eu, pelo menos, não era negra de ninguém. Na verdade, nunca foi a nossa vida uma vida igual às dos outros casais na sua casa. Começava por aquela não ser a nossa casa, e se poderia dizer que nós éramos mais como um casal de meninos brincando emprestado de marido e mulher. Dinheiro, por exemplo, ele nunca me deu. Me dava presentes, cortes de fazenda, parte de sapato, latas de biscoito inglês, marmelada Colombo, água de colônia. Também nas despesas da casa não entrava com nada, mas igualmente os seus agrados à senhora. Sempre trazia os presentes juntos, para ela e para mim. Os embrulhos de papel colorido, atados de fita, foi quando eu conheci papel de presente, e um era quase sempre a duplicata do outro. Ele, tendo dinheiro no bolso, era mãos apertas, com o pessoal e espalhava as gorjetas. Mas nem sempre tinham que gastar, porque a vida de agrimensor é incerta, só se ganha quando é chamado. Laurindo reclamava que aquelas fazendas velhas do município já estava tudo metido. E só em caso de herança nova, questão velha reaberta ou venda para gente de fora, era chamado agrimensor e podia faturar. Se ele fosse ambicioso, de certo não lhe seria impossível ganhar serviço por longe, mas antes preferia ficar no seu cômodo, e quem quisesse lhe batesse a porta. Era isso que ele dizia. Se eu desejava fazer alguma despesa grande, nem de longe me lembrava de pedir nada a Laurindo. Às vezes eu queria o dinheiro para gastar com ele mesmo, como no aniversário quando lhe dei um relógio de pulso, ou então gastar comigo, e foi assim na ocasião em que tratei dos dentes em Fortaleza. Nesses casos, mandava Antônio Amador vender alguma rede do meu gado, uma ou duas, conforme a precisão. Na crise da minha criança morta, deu um horror de despesa com médico, e sala de operação, e diária de hospital, e viagem de carro. Laurindo estava sem trabalho, havia mais de 2 meses. Só sei que depois de tudo, já eu em casa ainda muito amarela e chorosa, esperando a volta da saúde quase sem me levantar da rede no alpendre, sem coragem nem de ler, nem bordar, nem de nada. Uma tarde chegou-se a mim, senhora, com seu livro de notas, e me deu conta da situação. Mandei vender o gado solteiro para pagar suas despesas de doença. Seu marido não queria e falou que ia levantar o empréstimo. Eu que não deixei. Quem tem gado no campo tem dinheiro no banco. Foram ao todo 4 reses. Não discriminou o que gado tinha sido, nem eu perguntei. Falei só, está bem, fez bem. Mas eu conhecia meu gado, entre vacas, bois, bezerros, garrotes, e ela conhecia o gado todo, meu e dela, ainda melhor do que eu. Podia ter me dito, foi um boi esse. A novilha aquela, vendi a fulano de tal, mas não lhe perguntei, não queria dar o gosto. Deixei para saber de Antônio Amador mais tarde nas costas dela. Tinham vendido 3 reses solteiras, mas a quarta era a minha melhor vaca de leite, raciada de holandês vermelho, parida de novo e por nome Garapu. E o engraçado é que o comprador do lote todo, quem seria? Era a senhora mesmo. Os bichos de corte vendeu ao Magarefe, mas a Garapu ficou no curral da fazenda sua. Só o que não pôde foi apagar a minha diferença. Um traço por baixo da marca de fogo da fazenda, que era o S da Soledade, deitado com flor aberta em cada ponta. Mas eu sou capaz de jurar que ela pensou nisso. Eu fiquei ressentida, fiquei danada, sei lá, me doeu. E quando no curral eu vi a senhora perto, chamava a vaquinha Garapu que vinha se encostar na porteira. E chegava a cabeça perto de mim, para eu lhe encostar a cernelha. A senhora saía logo, se fazendo de desentendida. O verão estava firme, folha no mato, já não tinha mais nenhuma. O milho virado, feijão colhido e já passara o arrojo maior da apanha do algodão. Queijo já não se fazia, os garrotes apartavam e as vacas estavam soltas amojando as crias novas. Os homens nos roçados remontavam as cercas, iam começar as coivaras. Uma noite, a senhora tinha despedido os homens no alpendre pelas 9 horas, como de costume.
e nós fomos para a mesa da ceia. Eu andava por esse tempo com uma dorzinha do lado que me parecia fígado, quem sabe apendicite. Sempre tive medo de apendicite. Não comi coisa nenhuma, pedi um chá de erva cidreira que era calmante e me dava sono. Mais tarde, Laurindo me procurou na cama. Eu me virei de costas, enfadada e sonolenta. Ele também não insistiu. Deu boa noite e foi para a rede dele, até, como fazia às vezes, cerrou a porta de comunicação, não querendo me incomodar com a luz da vela, enquanto chamava o sono com um livro. No meio da noite acordei, com pouco o relógio da sala bateu 12 horas. Bateu depois meia-noite, passou-se ainda algum tempo, e aí ia escutar um raspar de leve de chinela no quarto ao lado, como se Laurindo estivesse se levantando. Esperei, me pareceram horas e ele não voltava. Fiquei inquieta. Quem sabe ele tinha tido alguma coisa no banheiro. Me levantei e cheguei à porta. Ele vinha de volta. No escuro não vi. Só escutei os passos. E, coisa maluca, a impressão que eu tinha é que ele vinha do lado oposto, na frente da casa, não do fundo do corredor onde o banheiro ficava. Senti aquele arrepio esquisito. O que é que Laurindo andaria fazendo pela casa de noite no escuro? E corri para a cama sem querer que ele me pressentisse. Ouvi quando ele entrou. Depois, quando entreabriu a nossa porta de comunicação, que rangeu de leve, como sempre, eu procurava respirar bem natural e, de certo, ele pensou que eu dormia. Escutei ainda quando ele se deitou na rede. O armador gemeu, então ele se estirou com um suspiro. Uns dias depois, a dor veio de novo com a febre e vômitos, e aí fui ao médico nas Aroeiras. Não o doutor Fenelon, que eu não tinha fé nele. O povo dizia que ele só dava para veterinária. Mas há um doutor novo que operava no hospital. O meu mal era vesícula, dizia ele. Disse ele, que algum resto da inflamação do ano passado. Me passou umas gotas e eu perguntei com medo se ia ter que me operar. Aquele tempo do hospital e a criança perdida tinham ficado na minha lembrança como um horror inesquecível. Mas o médico riu e disse que ia operar só quando eu estivesse velhota e a vesícula carregada de pedras. Por agora era só uma irritação à toa. Daí por diante, bastava comer qualquer coisa carregada. A dor voltava, violenta, como numa sexta-feira em que o jantar foi curimatã de forno, e todo mundo sabe que o curimatã é o peixe mais charmoso do mundo. Segundo Chavinha, não se esqueceu de lembrar, mas teimei. Comi e de noite lá estava me vendo. Nem mais cheguei à mesa, e enquanto os outros tomavam a sua colher de ceia, fui buscar o remédio, a Troveran, que então era novidade e vinha numa caixinha encarnada. Pinguei as 30 gotas no cálice e tive dificuldade em guardar na caixa. De volta ao vidro e o conta-gotas, porque a bula mal dobrada fazia volume demais. Retirei o estorvo e joguei a bula em cima da mesa. Laurindo pegou o papel, abriu e ralhou. Remédio sem bula é perigoso. É ignorância jogar a bula fora. De outra vez, você quer verificar a dose e tomar e não tem como saber. Eu expliquei que tinha outra bula guardada na gaveta, a do primeiro vidro. Aquele já era o terceiro. Então Laurindo diz o papel impresso. Terceiro vidro? Nesse caso, você já está viciada. E depois de ler, este remédio é à base de papaverina. Tenho para mim que papaverina é papoula e papoula não é ópio. Pelo menos passa dor e me faz dormir, respondi de mau modo. Ele riu-se. Quer dizer que você está mesmo papaverimomaníaca. Paparevinomaníaca. Eu não achei graça. Engoli o cálice com 2 dedos de água e 30 gotas do remédio. Me deitei, esperei, mas não tive alívio que esperava, muito menos o sono pronto das outras vezes. Fiquei rolando na cama, com aquela pontada ruim de lado, pensando se Laurindo tinha razão, e eu já estava mesmo viciada, remédio perdendo o efeito. Afinal, dormi. E tal como naquela outra noite, acordei com o relógio batendo, mas não me deu para contar as horas. Eram 2, eram 3. Fiquei entre a preguiça de olhar o relógio e esperar a outra batida. Mas a primeira que vinha devia ser meia hora. Uma batida só. Não explicava nada. Fiquei mais tempo naquela lassidão, já sem a dor. E daí escutei o tropel leve de um animal, um jumento, talvez no
no terreiro que ficava entre a casa grande e os quartos do paiolo. Bem perto era também o cercado com as minhas laranjeiras da Bahia. E a inquietação por elas me obrigou a saltar da cama a fim de ver se o bicho não estaria fazendo algum estrago por lá. Atravessei descalça o corredor e espiei pela vidraça da janela de guilhotina. Da sala era uma noite de luar muito claro, e se avistava tudo lá fora. Vi logo o jumento, sim, mas vinha com uma carga e ao lado dele Delmiro botava a carga abaixo, um saco quase cheio posto em cima da cangalha. Ri comigo de Delmiro e suas assombrações, e tive medo de que Laurindo e o senhor acordassem. Abri devagarinho o ferrolho da porta da sala com maior cuidado, para não alarmar a casa. Delmiro, como sempre fazia, arrumava agora o saco no parapeito, baixo do alpendre, que rodeava os quartos do paiol. Ele pôs em cima uma fruta comprida, um melão, uma melancia, no saco. Olhei depois pouco acima de meio. Vinha feijão e era para negócio. O melão era presente para mim. O velho se assustou quando viu se abrir a porta. Virou-se depressa, mas logo alargou um sorriso, verificando que era eu. Tirou o chapéu de palha, ia dizendo qualquer coisa, mas eu tive medo da sua fala grossa e rouca. Fala quase de mudo, fala de quem pouco a usava e lhe perdera o governo do tom. Eu levei um dedo aos lábios, já me bastavam as encrencas com a senhora por causa do meu maluco. Ele agora punha outro pacote pequeno ao lado do saco, e eu fui ver. Era um punhado de jeriquiti, num saquinho de pano, e enchendo a mão em concha com as contas vermelhas. Eu disse rindo, quase no ouvido de Demiro: o que você não inventar? E ele também se pôs a rir, agradado, e eu voltava a escorrer as contas lustrosas de uma mão para a outra. Quando de repente se ouviu um som abafado, um som de voz no quarto defronte, que era o quarto de senhora, pegado à sala. Eu escutei a fala dela, que nunca na vida tinha conseguido falar baixinho. Sim, era a fala dela. Vá embora! E depois a voz de Laurindo protestando. Ela tomou o remédio, não tem jeito de acordar. Delmiro não sei se escutou tão bem quanto eu, mas vi que entendeu. Eu saí correndo pelo terreiro, descalça e de pijama, no pavor de que os dois me descobrissem. Do lado de lá, dos quartos do paiol, caí sentada num monte de tijolo e rompi no choro que era mais soluço fundo. E eu tremia com o corpo todo e me vinha aquele engulho violento. Eles dois. O velho tinha me acompanhado, mais devagar. Ficou de pé, talvez esperando que aliviasse a força do choque, me olhando sem dizer nada. A lua clara como uma luz de rua. Eu afinal me acalmei e ele disse a mesma palavra que acabava de ouvir lá fora, de ouvir da outra. Vá embora. Delmiro virou-se e foi buscar o burro que obedeceu ao cabresto e veio caminhando macio, como se também quisesse respeitar o segredo da noite. Chegando perto de mim, o velho me tocou no ombro de leve, e eu tinha me dobrado de novo sobre os joelhos, com o rosto entre as mãos. E me aconselhou num sussurro de rouco. Entre para casa, olhe o frio, vá. Deu um puxão no cabresto, fez um passo, voltou-se. Deus dá um jeito. Eu levantei o rosto a essa palavra e disse minhas palavras também. Jeito só morte. No dia seguinte, amanheci de cama. Ninguém estranhou, pensaram de certo que eram os meus achaques. Bilhes! Laurindo saiu cedo para a rua, ver um homem que lhe tinha tratado de uma medição para os lados da Serra Azul. Pelas 10 horas, a senhora chegou à porta, alva, limpa, cheirosa, um bugaria no cabelo. Perguntou o que é que eu sentia e eu não pude falar nada. Cobri o rosto com a ponta do lençol. 2 dias fiquei assim, sem me levantar nem comer, tomando chá na cama e sem responder a ninguém. Amador me mandou recado que tinha pesado feijão de Delmiro. E perguntava o que era para dar em troca. Eu respondi que desse o que quisesse. Ele botou no galho do bolungu fumo e rapadura que Delmiro não veio buscar e no outro dia amanheceu cheio de formiga. Laurindo só voltou na terceira noite,
Eu já andava pela casa, embora ainda mal falando com ninguém. Me beijou como se nada houvesse, e para ele não havia nada mesmo, só o trivial. Aliás, nem para ela também. O mundo só tinha se afundado. Era debaixo dos meus pés. Disse que chegava imundo, exausto, queria um banho, comida e rede. Deixei que senhora providenciasse tudo. Ele se lavou, comeu e bebeu. Conversou que não sabia como é que ia dar conta daquela medição. Não estava agorando bem, eram umas extremas contestadas. Os donos da terra saíam para abrir os piques de revólver na cintura e os cabras deles, além das foices, portava cada um a sua grande peixeira. Chavinha veio logo lembrando que a Serra Azul era lugar violento, de brigas e mortes. Não viu o finado Antônio José, mas a senhora cortou. A agrimensor não tem nada com briga de terra. A briga acontece primeiro e ele só é chamado depois, na hora da acordo. Laurindo se espreguiçou e riu. Sou alfaiate do primeiro ano. Eles me dão molde e eu vou cortando pano. Tudo parecia que voltava ao natural. Só tinha uma coisa. Eu ainda não consegui olhar de frente nem senhora, nem Laurindo. O que, aliás, não causou impressão em nenhum dos dois, já que entre mim e senhora, nossos olhares sempre tinham sido poucos. Laurindo tornou a sair de madrugada, montado no violeiro, com a burra, a carga e a luz namorado, prevenindo que não sabia quando voltava para casa. Voltou no fim da semana. De noite, eu ainda me sentindo toda arrepiada quando ele me chegava perto. Dei desculpas de doença. Ele também não insistiu. Tinha seu orgulho e foi para a rede. Pensei de coração batendo se ele iria procurar outros consolos, mas tapei a cabeça com o travesseiro para não escutar nada. Domingo amanheceu com sol forte. 8 horas já dava a impressão de meio do dia. Pelas 10 horas, Laurindo saiu com a espingarda dizendo que ia buscar o almoço. Chavinha ainda brincou. A 1 hora dessas, almoço? Só se for a janta. Ele ajeitou a bandoleira, a mochila de brim, pardo que eu lhe tinha bordado com as suas iniciais, LL. Em ponto cheio, fez uns floreios com a espingarda, atravessou todo o pátio naquele seu andar ligeiro, tão airoso, mal empregado, e no fim do pátio tomou a vereda que levava para a casa de Delmiro. Pensei nos bichinhos do velho, quis recomendar, mas não senti ânimo de começar tudo de novo. Que, para Laurindo, não tinha havido nada, porque não botaram um chocalho na marreca. Todo mundo riu. Pronto. Acabou-se a história. Aquele era feito de vidro. Através não passava nada, nem choro, nem amor, nem pedido, nem rogo. Nada lhe deixava risco ou fazia marca. E isso eu já tinha entendido. Liso, duro e transparente. Luzia ainda chegou e gritou que tinha visto levantar umas nambus no caminho da lagoa. Mas ele não o viu e eu fiquei na rede olhando. Na hora do almoço, nada de Laurindo. A senhora mandou esperar até 12h30, o que, para nós, era muito tarde. Afinal, serviram sem ele e lhe guardaram no aparador a galinha e o macarrão. Naquela calma de domingo, e não apareceu uma criatura que se mandasse sair em procura dele. Estava tudo o que era homem na rua, nas suas cachaças, dizia a senhora já inquieta, entrando e saindo do corredor para o alpendre. Eu voltei a me sentar com uma revista na mão. Pela 1 hora, fui a primeira a avistar Delmiro, que chegava apressado, respirando forte. Mas o velho não se dirigiu a mim, nem me olhou. Tirou o chapéu para a senhora, que vinha surgindo da porta da sala. Dona, teve um desastre. Saltei da espreguiçadeira e corri para ele. Senhora, sem cor no rosto, indagava. Desastre? Desastre como? Delmiro continuava a se olhar para mim. Parece que a espingarda do moço disparou sozinha. Não sei, ele está caído junto da cerca. Senhora ficou uns segundos olhando para o velho, como se não chegasse, passou a mão pelo rosto e se pôs logo a andar. Vamos ver. Eu segui atrás dela, cortando o pátio, e nem sei como podia correr tanto com aquelas pernas trêmulas, mas logo ultrapassei senhora. Entramos pela vereda estreita e Delmiro fechava a marcha, resfolegando. No meio da corrida, a senhora virou-se para ele. Está vivo?
E Delmiro, eu também tinha me virado à pergunta da senhora. Vi que ele abanava a cabeça sem falar. Realmente, lá estava Laurindo, caído ao pé da cerca, de bruços e o rosto na terra. Eu tinha parado a uns 10 passos. A senhora me cortou à frente e chegou até ele, ajoelhou-se e virou. Virou-o. Sim, estava morto sem dúvida. Os olhos abertos, na boca um resto de espuma rosada. A senhora foi-lhe apalpando o peito, procurando o coração se ainda batia, mas depressa retirou a mão toda suja de sangue, do lado esquerdo da camisa. Bem em cima do coração tinha aquele buraco redondo do tamanho de uma moeda, e a queimadura preta em redor, alargando. Era dali que o sangue saía. Caí também ajoelhado do outro lado de Laurindo, mas sem me atrever a tocar nele. A senhora ergueu a mão e, com um gesto leve, quase como carinho, lhe fechou os olhos muito abertos e depois se virou para Delmiro e perguntou com fala estranha, sumida e forçada. Você viu como foi? Delmiro chegou-se mais, olhando não para ela nem para mim, mas para o morto. Não, senhora. A inspiração tinha-lhe voltado ao normal. Eu estava lá em casa e só escutei o tiro. Corri pensando que era o moço que tinha atirado de novo em algum bichinho meu, mas não achei ninguém, e já ia me embora. Quando vi o pé da bota por detrás da cerca, pulei a cerca e achei o moço, mas já estava assim, morto. Senhora, ainda ajoelhada, continuava o interrogatório. E o que é essa mancha de pancada na testa dele? O tiro foi no peito. Eu tinha visto a mancha também. Era uma contusão vermelha do tamanho de um punho, esfolando um pouco a pele da testa. Delmiro chegou mais para perto, curvou-se para olhar. Para mim, ele ia pular a cerca, como às vezes fazia. A cerca é alta. Ele é de dar um mau jeito. Quem sabe? Caiu por cima da espingarda e o tiro disparou. A pancada só se bateu com a testa naquela pedra ali, quando caiu de bruços. Mudei os olhos lentamente para a pedra. Sim, estava ali, podia ser. Delmiro apanhou do chão uma espingarda que nós mal tínhamos visto e resmungou. Espingarda mocha. É um perigo. A senhora parecia agora que só tinha vida para perguntar, descobrir e entender. Mordeu os lábios, cavou na memória e recordou. Sim, essa espingarda uma vez atirou sozinha. Escapou da mão dele e o tiro partiu. Você não se lembra? Eu me pus a gritar de repente. Vamos tirar ele daqui! Vamos chamar gente! Vamos tirar ele daqui! E então, pela primeira vez, toquei em Laurindo morto. Ele metia as mãos debaixo dos ombros, levantando o corpo, mole, que escorregava e parecia 1000 vezes mais pesado do que em vida. A cabeça tombando sobre o peito. A senhora continuava a falar naquela calma forçada, arrancando as palavras de uma em uma, o que parecia pior que se gritasse. Não adianta, nós não podemos, nem pode o velho aleijado. Delmiro ofereceu. Posso ir buscar o meu burrinho. Não esperou resposta. Saltou a cerca rápido e se sumiu entre os pés do milho seco. De milho seco. Nós ficamos as duas ajoelhadas, de um lado e do outro. Do corpo, nem eu nem ela chorávamos, mas respirávamos com força, como se a nós duas nos faltasse o ar. Como dois que brigam, parando para um momento de descanso. Eu tirara as mãos de cima dele e apoiava com força no chão. Os olhos no rosto de senhora, e senhora não tirava dele os seus olhos, mas também não o tocava. Segurava a própria garganta com ambas as mãos, como sufocando o grito. Nesse momento ouviu-se um tropel, correria e um choro alto. Meu Jesus, misericórdia! Eram as mulheres da fazenda. O menino tinha visto do alpendre a chegada de Delmiro e partiu dar a notícia na cozinha. Elas se alvoroçaram aos gritos e correram no nosso rastro. Minha Nossa Senhora, é seu Laurindo caído no chão. Jesus, valei-nos! Eu olhava para elas tonto, e a senhora, ainda ajoelhada, virou-se enfurecida. Calem a boca, não quero gritaria! Foi como se calasse um mulherio com um chicote, e no silêncio a senhora aspirou fundo e indagou. Cadê Amodor? Luzia respondeu, fungando e choramingando. O menino foi chamar na casa dele. Delmiro chegava com o jumento, do lado de lá da cerca, e com grande rapidez foi arrancando as varas até abrir uma brecha por onde o animal passasse.
O jumento vinha em pelo, só com o cabresto. Nós 4 levantamos Laurindo, tentando pô-lo montado, mas não se conseguia. O grande corpo pesado escorregava para um lado, para o outro. Era horrível. Senti que ia começar a gritar. Delmiro até aí ficara parado, segurando o cabresto do burro que se assustava e recuava com medo daquela carga de mau agouro. Mas vendo que a gente não conseguia nada, o velho então largou a corda, amparou as costas de Laurindo no seu ombro doente. Com a mão direita puxou a perna que nós tínhamos passado para o lado de lá e deitou o corpo de bruços, atravessando no lombo do animal, a cabeça pendejando de um lado e os pés do outro. A senhora empurrou Delmiro. Assim não! E procurou levantar o corpo que lhe escorregou das mãos, e já tocava a terra com os pés do outro lado. Mas Delmiro, de novo, o dobrou de burco, dizendo com autoridade: É o único jeito de carregar um defunto do animal, dona. Não tem outro. Chegava mais gente. Apareceram 2 homens correndo com uma padiola de zinco. Um deles era amador, explicando aos arrancos: Custei por isso. Custei por isto. O quarto dos ferros estava trancado. Tiraram Laurindo daquela posição horrível em cima do burro e o deitaram na padiola que era curta. A cabeça e as pernas ficavam balançando também. Amador apanhou no chão um pau da cerca que enfiou por cima das varas da padiola, por sob a nuca de Laurindo, e a cabeça se sustentou. Pegaram outro pau, fizeram o mesmo com as pernas, metendo o pau debaixo dos joelhos. Saíram andando devagarinho. Senhora marchava ao lado e eu tinha voltado para o chão e olhava tudo sem me mexer, ajoelhada. Saí do cortejo, baixei a cabeça para a terra, o rosto no resto do mato seco, do pé da cerca, que me maltratava a face. Um soluço áspero sacudia as minhas costas e não me saía um grito nenhum da boca. Parecia que eu ia morrer sufocada. As meninas me levantaram a força. Vi Chavinha que me amparava de um lado. Meu benzinho, tenha paciência. E as outras repetiam: Tenha paciência. Fui com elas. Na nossa frente, o cortejo vagaroso já se sumia pela vereda, mas ainda se avistavam os vultos entre o mato desfolhado. Apressei o passo até que os alcancei. E quando a vereda se abriu no pátio e a fila das mulheres, passei e a fila de gente se desmanchou, me arranquei das mãos das mulheres. Passei adiante da padiola, saí correndo até a fazenda e lá fiquei na porta esperando que chegassem. Então, gente, eu vou continuar num outro vídeo que já deu 38 minutos de gravação aqui. E ainda não se acabou este longo capítulo. Mas o próximo será o último, certo? Até mais, gente. Perdão aí que estou me recuperando de um resfriado. É isso.